Olá pessoal, bem-vindos ao canal do ProLive, ao programa de atenção à família 2022. A gente está ouvindo um tema aqui de fundo, Viva la Vida do Coldplay, né? Essa música tem uma vibe boa, uma vibração boa, né? É bom a gente começar assim com uma vibe boa, porque hoje, conforme combinado no vídeo anterior, a gente vai trabalhar as duas músicas do compositor Chico Buarque de Holanda, né? São aquelas músicas sofredoras, né? Duas músicas de mulheres sofredoras, porém elas têm posturas diferentes perante a vida, perante os seus relacionamentos. E o propósito é exatamente esse, né? Da gente fazer essa análise, né? Fazer observações, pontuações importantes depois de ouvir as músicas nos clipes. São músicas curtas, não vai causar muito enfado, né? Então, por isso que eu já começo aqui com Coldplay, Viva la Vida, para a gente se preparar para essa sofrência toda que vai vir agora, né? Mas que é muito importante, né? Tanto para a cultura, para a música popular brasileira, né? Quanto para nossas reflexões, né? Aparentemente, vai ser esse encontro de hoje vai ser voltado para a questão de relacionamento, né? De codependência e com relacionamento afetivo. Mas a gente, para quem tem seus filhos internados lá com a gente, residindo, melhor dizendo, temporariamente conosco lá na comunidade terapêutica, eu vou pedir que preste atenção nas letras e façam as devidas adaptações, né? Para quem não tem cônjuge, né? Para quem no caso não, o dependente químico, né? Que tem vínculo aí, não seja cônjuge, seja um filho, faça as devidas adaptações ou identifique com os seus casos, né? Os casos que interessam, aí de repente serve para outros casos, né? Bom, enfim, vou passar as músicas e a gente vai fazer alguns comentários, né? O material a gente conheceu na semana passada, o vídeo passado, né? Que foi a primeira parte do tema introdutório. A gente dividiu em dois para não ficar muito longo, acabou ficando. Vamos ver se agora a gente consegue chegar num tempo bom aí, né? Que não fica muito longo, né? Senão fica, nessa nossa correria do dia a dia, fica difícil de assistir, né? Bom, a gente vai... Eu vou passar aqui o vídeo de Com Açúcar e Com Afeto. A gente vai dar uma olhada na reflexão que já estava no material, né? Que foi disponibilizado em agosto. Já estava aqui essa pequena reflexão. A gente vai fazer um comentário. E aqui o grande lance é o seguinte. A gente tem 3 relatos de codependentes. São 3, mas a gente vai focar mais no primeiro, que é esse relato aqui da codependente anônima. E vocês vão perceber, quer dizer, pelo menos foi o meu olhar, eu tive esse olhar, né? De que a fala dessa codependente química poderia ser muito bem a fala da personagem da música Com Açúcar e Com Afeto, né? Então a gente vai assistir o vídeo agora, vamos fazer uma reflexão e a gente vai fazer a leitura desse relato aqui, dessa codependente anônima. Eu peço que vocês prestem atenção, né, tanto na letra, quanto nas reflexões, quanto nesse relato aqui, e façam as próprias identificações, né? Eu li aqui porque eu pensei que o meu gatinho tivesse entrado ali. E façam as devidas identificações, né, com a própria história de vocês. Então vamos lá? Eu vou passar o vídeo, primeiro vídeo, Com Açúcar e Com Afeto. Aí eu escrevi Com Açúcar e Com Afeto para ela. Foi encomenda mesmo, ela pediu e eu escrevi. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Qualquer, com seu terno mais bonito, você sai, não acredito. Quando diz que não se atrasa, você diz que é um operário, sai em busca do salário pra poder me sustentar. Qualquer
viver assim cansado, maltratado e maltratado, ainda quis me aborrecer. Qualquer algo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços pra você. Bom, segundo Chico Buarque, quando a Nara Leão encomendou essa música para ele, né, não lembro bem o ano, qual foi, não sei se no final dos anos 60, no início dos anos 70, ela pediu uma música de mulher sofredora, para a gente ver, né? Chico, eu quero uma música de mulher sofredora, tá? Isso quem diz foi o Chico Buarque, né? Então, a gente vai fazer aqui, vou fazer uma reflexão e vamos fazer aquela proposta, né, de fazer o link com o relato daquela codependente. De acordo, em relação à música, né, a letra da música, com açúcar e com afeto, essa da mulher sofredora, segundo a Nara Leão, né, a gente pode pensar, né, sobre essa postura submissa dessa mulher, né, dessa personagem, né, da esposa, né, ao aceitar e ainda recompensar, reforçando assim ainda mais o comportamento negligente, abusivo e opressor desse companheiro, né? A mulher que beija o retrato do marido que está ali, né, na frente dela, né? Mas no entanto ela dá um beijo no retrato, né? Porque a gente pode supor o seguinte: nesse retrato, né, naquele retrato onde o companheiro está ali, né, naquela época, provavelmente com uma roupa mais formal, com um terno talvez, né, com uma boa postura, né, ele está eternizado ali como o amor ideal, né, como uma pessoa onde o amor dessa mulher vai se realizar, né, de maneira ideal, fica idealizado. Ficou eternizado ali naquela foto, né? Então ela beija o retrato, ela não beija aquele marido, aquele homem que está ali na frente dela, que acabou de chegar embriagado, né? Isso é uma rotina, fica claro na música, né? Mas que ela é completamente dependente desse companheiro, fica ali também claro na música, né? Ele diz que sai para o trabalho para poder sustentá-la, né? Essa não é a mulher de hoje, essa é a mulher do final da década de 60 ali. Talvez, e mesmo assim, essa mulher da década de 60 ela já estava se libertando, se empoderando mais, né? Mas ainda estava lá. Tanto que a música foi concebida nesse contexto, né? Então, a gente vê, ó, isso é muito importante, tá? A mulher beija o retrato e não beija o companheiro, né? A gente supõe aí que fica eternizado um amor que ela idealizou, mas que nunca se realizou nessa relação verdadeiramente, né? Mas ela ainda espera, ela tem esperança de que se realize, né? E a gente deixa ali uma perguntinha para a gente refletir. À custa de quanto sofrimento mais, né, ainda, depois de tantas desculpas, sempre a mesma história, é um disco arranhado, né? Todos os dias volta ao mesmo ponto, continua, para e volta, né? A mesma história. Isso é real, isso acontece o tempo todo e a gente observa, né, na realidade do nosso trabalho, né? Durante anos aí, talvez décadas, a gente vem observando isso no mundo real, né? E a gente vai fazer esse relato, eu vou fazer uma leitura desse relato e a gente vai fazer uma identificação com esse personagem dessa música. Veja bem, o que eu olho aqui é o relato de uma codependente anônima, mas que poderia ser aquela moça, né, da música, né? Poderia ser muito bem uma fala dela, né? Veja bem, vamos lá. A perda de si mesmo,
Nunca questionei se o amava, apenas se ele me amava. Olha aí, olha o tom, ela já começa a colocar-se em segundo plano e vai continuar assim, prestem atenção. Nunca pensei em ser feliz, apenas em mantê-lo ali. Não importa a custa de quê. Mantê-lo ali é o objetivo, né? A custa da própria felicidade. Veja bem, vê se não dá pra gente fazer um link aí, uma identificação com a personagem de Com Açúcar e Com Afeto, e talvez até com a nossa própria vida, né? Então a gente está fazendo uma triangulação aqui, porque é muito complexo, não é fácil, não é fácil. A gente está fazendo uma triangulação entre o relato de uma codependente, o personagem de uma música e a nossa história real, né? A nossa vida real, né? Nunca pensei em minhas necessidades, apenas se podia atender as dele. Codependência na veia, né? Nunca pensei em minhas necessidades, apenas se podia atender as dele. Sentia que valia cada vez menos, porque nada do que eu fazia era suficiente, né? Pensava que havia algo de errado comigo, porque não podia satisfazê-lo. Então, é o questionamento de muitos de nós, né? Quando a gente chega num grupo de atenção e apoio à família, né, ou ao codependente, é muito comum chegarmos se culpando, né, culpando a nós mesmos, né, pelo fracasso daquela relação, né? Aí eu volto à observação, para a gente ficar atento. Aí depende se é a relação entre cônjuges, né, relacionamento afetivo entre cônjuges, ou filho, ou amigo, né, ou aquela pessoa que a gente gosta, que a gente se identifica e que a gente tem um vínculo afetivo, né? Então a gente pensa que tem algo de errado conosco, né, porque a gente não consegue satisfazer essa pessoa. É claro que não vai satisfazer, né? Aproveitando aqui o tema da música, com docinhos, né, e com afetos, com açúcar e com afeto, né, está ali disponível todos os dias para esquentar o prato, né, e servir ao seu companheiro, ao seu filho, àquela pessoa que você tem vínculo, né, está totalmente disponível para fazer isso todos os dias, enquanto a gente sabe que de esquina em esquina ele parou, né, ele foi negligente com a nossa família, porque ele gastou o dinheiro das nossas contas, né, ele foi abusivo sim, porque de alguma forma, aí ele fala ali, né, olhando as saias das mulheres, né, que saem das praias, sugerindo ali que ele está no litoral, né. Bom, então existe aí uma deslealdade, né. Eu não sou puritano, nada disso, né, nem moralista, nada disso. Mas a gente está falando de um relacionamento, né? A gente está falando de lealdade, né? A gente está falando de companheirismo, né? Há abuso, há negligência, há abuso sim, né? E independente disso, a despeito disso, a pessoa se culpa, né? Quando na verdade a culpa, se a gente for pensar bem, né? Falando agora como técnico de reabilitação, a culpa não é de ninguém. A culpa é de uma doença, né, da síndrome de dependência, falando de dependência química, que a pessoa já nasceu com ela, né, e que desenvolveu, né, ela podia não ter desenvolvido, mas desenvolveu, ela nasceu com o transtorno da adicção e desenvolveu a dependência química ou o alcoolismo e todos esses comportamentos são esperados, mais que previstos, né, porque a gente está aí há anos, né, nesse trabalho e a gente vê os comportamentos se repetindo, né? Então, se a gente vê bem, aqui não tem culpados, não há culpados, não há culpados. Há responsável, né? A responsabilidade, né, do companheiro, no caso das músicas, de procurar transformar a sua vida, né? Se é que ele quer, que é desejo dele manter o relacionamento saudável, né? E cabe a esposa ou a companheira ou a codependente aqui procurar o seu espaço de tratamento também, o seu espaço terapêutico. Foi o tema do vídeo anterior, né? Então não há culpados aqui. Aqui há responsáveis, né? Há responsáveis, isso é muito importante.
Então eu me odiava por ser fraca, não ter orgulho e aceitar um tratamento abusivo, né? Olha aí a personagem da música e uma identificação com a nossa própria vida, né? Isso pode acontecer em algum momento, né? Pensava que a melhor solução seria ele morrer. Aí vem o desespero, né? O não saber o que fazer, justamente porque não está provavelmente vinculado a um programa de atenção, né? Não tem um grupo de apoio, não tem um terapeuta, né? Não está vinculado a nenhum tipo de terapia ou não passa por nenhum processo de transformação, né? Então ela quer morrer, essa pessoa quer morrer, né? E depois desejei a minha morte. Primeiro desejei a morte dele, depois desejei a minha morte, né? Não tinha interesse além do nosso relacionamento. Aqui é importante, não tinha interesses além do nosso relacionamento. A gente vai estudar isso melhor quando a gente vê um tema específico, eu não sei se é o 5º, em que o próprio tema é a relação entre codependência e dependência química, né? Aqui a gente vê que a codependência ela é um fenômeno, né? É muito parecido com o transtorno, com a doença, com a síndrome da dependência química. Tem muitos pontos em comuns, né? Olha só, não tinha interesses além do nosso relacionamento. Isso não é muito parecido com a questão da droga, com a questão do álcool? Quando o sujeito acometido da síndrome de dependência, ele está na ativa, né, e está em uso, né, abusivo de substância, a única coisa que ele pensa é a manutenção desse uso. Ele não pensa mais em nada e ele é capaz de fazer coisas, né, que ele não faria se não tivesse sofrendo da compulsividade ali, no craving, né, na fissura pelo uso da droga. Ele não faria provavelmente muitas coisas que faz para manter, né, o uso, para fazer a manutenção do uso. Então é muito semelhante os transtornos, né? Sentia-me capaz de fazer qualquer coisa para tê-lo de volta. Olha aí, aqui a gente já pode fazer aí uma suposição de que já houve rupturas, já houve separações, quiçá abandonos, né? Mas ainda assim essa codependente se sente capaz de fazer qualquer coisa para manter aquela pessoa ali, mesmo sem saber se ela o ama, né? Ela só queria mantê-lo ali. Sempre sofria por isso, porque não consegue, né? Não dá, né? É querer segurar água, por exemplo, né? Via a diferença entre o que eu pretendera ser e o que eu era na realidade. Aqui ela já está tratada, né? Ela já tem alguma noção, ela já passou por algum processo terapêutico, onde ela consegue enxergar a diferença extrema entre o que ela queria ser e o que ela é, né? O que ela queria ser anterior, muito provavelmente que remete aí a sua vida anterior a esse inferno, né? Que se tornou esse relacionamento, né? Seus projetos, seus planos de vida, né? Talvez um projeto de maternidade, de formação profissional, né? de mudança geográfica, tem tantas coisas, tantas outras coisas. Então era o que ela pretendia ser e o que ela era na realidade. Na verdade ela se tornou uma mulher obsessiva, compulsiva, né? Codependente totalmente do vínculo desse companheiro. É muito parecido com a música, com a personagem da música, com açúcar e com afeto. Bom, para a gente não se estender muito, vamos ao segundo vídeo. A gente faz uma breve reflexão, né? E tenta fazer uma comparação entre as personagens. Vamos lá. Você me deixou, me disse pra ser feliz, quis morrer de fome, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci.
Quando você me quiser ver, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais, que venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê, e tantas águas rolaram, tantos homens me amaram bem mais, melhor que você, quando talvez precisar de mim. Você sabe que a casa é sempre sua, bem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta viver tão feliz. É uma linda interpretação, uma bela interpretação aí da Maria Bethânia, né? E a gente vai fazer aqui a reflexão que já estava no material, né? E fazer uma comparação aí com a personagem da primeira canção, né? Então, ao contrário daquela, né? Na postura submissa da companheira abandonada, em Olhos nos Olhos, que é essa que a Maria Bethânia interpreta, né, com brilhantismo, né? É possível perceber a mulher que dá a volta por cima, né? Afinal de contas, né? Ela sofreu por um tempo, ela foi abandonada, sofreu por um tempo, né? Mas conseguiu seguir em frente, superou e mais, realizou o amor interrompido em outros homens, com mais intensidade, né? Ou seja, ela foi abandonada, sofreu, né? Mas ao contrário do que se esperaria, né, daquela mulher que sofre da codependência afetiva aqui no caso, né? Mas que a gente pode muito bem fazer uma adaptação e trazer para a nossa dependência química, para a nossa realidade, né, para o nosso estudo, né? Então, ela sofre, ela interrompe, ela tem esse amor interrompido desse relacionamento, né? Ela sofre, mas ela dá a volta por cima e ela realiza esse amor. Esse amor ele quer se realizar de qualquer forma. E essa mulher, né, com essa postura empoderada, né, ela realiza esse amor em outros homens e com mais intensidade. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou aqui, a intenção do nosso estudo não é motivar ninguém a separar, né, ou buscar outros amores em outras pessoas, não é nada disso. A gente está trabalhando aqui posturas, tá? Posturas. Aquela que aceita tudo, né, passivamente, e aquela que depois de abandonada, ela não se rasteja, né? Ela não se humilha, né? No mau sentido da palavra. Você pode se humilhar no bom sentido, mas aqui no mau sentido, né? Ela não faz isso. Ela não se humilha para o seu companheiro, né? Ela segue em frente, simplesmente. Ela está solteira, ela está livre, né? Aqui não tem deslealdade, aqui não tem infidelidade, aqui não tem traição. Ela segue em frente com a vida dela, tá? Não vamos criar coisas aí na cabeça, né? Vamos apenas interpretar os fatos da música, né? Essa mulher, ela tem uma postura libertadora, ela se liberta, né? E ela se liberta tanto que ela não tem nem mais raiva do companheiro, porque ela deixa a casa aberta para que se ele quiser ir vê-la, ele pode ir. Isso diz muito sobre o título da música, Olhos nos Olhos, né? Olhos nos olhos, né? Então, a mulher, ela não olha nem para cima e nem para baixo, ela olha nos olhos do companheiro. Segundo a música, né? A gente está tentando fazer uma interpretação da música. Aliás, eu acho que
dá para fazer ótimas interpretações em cima dessas duas músicas, né? Mas deixa isso para os especialistas. A gente aqui só provoca, tá? A gente provoca essas reflexões e deixa vocês aí pensarem e criarem identificações com as suas próprias vidas e pensarem sobre a postura dessas duas personagens, tá ok? Então a gente tem mais 2 relatos aqui, eu vou fazer uma breve leitura para a gente encerrar, né? Olha que diz a Ellen, membro do Al-Anon, citada aí por Beatty, que é a Melody Beatty, aquela que eu apresentei o livro, Codependência Nunca Mais. Ela citou isso em 1992, né? Ela diz assim: quando eu digo que sou codependente, eu não quero dizer um pouco codependente, eu quero dizer que eu sou realmente codependente. Olha só, ela não quer dizer que ela é só um pouquinho codependente, né? Ela diz que muito codependente, ela é muito contundente aqui, né? Na fala dela. Eu não caso com homens que bebem algumas cervejas depois do trabalho. Olha aí, seria aquele caso da com açúcar com afeto, aquele homem que ele tem ele apresenta, tecnicamente falando, né, um comportamento dependente, né, de alcoolista, né, que necessita de uma certa dosagem de álcool diária, né, mas que, no entanto, ele ainda é responsável, né? Aquele ele volta para casa, né, a mulher está esperando ele de braços abertos, esquenta a comidinha dele, né, dá um beijo no retrato e vão dormir, fica tudo bem, né? Ele ainda é funcional, a gente pode dizer. O companheiro de óleo com açúcar com afeto, ele é funcional, né? Ele vai para casa, ele para em todos os bares da esquina, mas ele vai para casa. Esse do caso da Ellen aqui, olha só, a Ellen, ela não é atraída por homens que bebem algumas cervejas e depois trabalham. Ela casa com homens que não trabalham. E aí a gente pode ali completar a frase, que não trabalham após beberem todas as cervejas possíveis, né? E cervejas, e destilados, em casos mais crônicos, né? A própria cachaça, que tem um GL, aí, um grau alcoólico muito alto, e casos até que vocês achariam bizarrices, né? Pessoas que bebem até álcool de posto e acetona e álcool doméstico, né? De uso doméstico e tal. Mas olha aí como que o alcoolismo ele pode se cronificar. É perfeito essa comparação, esse relato aqui da Ellen, né? Para a gente observar isso. A cronificação da doença, né? E quando mais se cronifica a dependência química no companheiro, mais se cronifica a codependência na mulher, né? Ou na mãe, né? Ou no amigo ali, nas pessoas que convivem com o alcoolista ali, crônico ou dependente químico. O último relato. O que acontece comigo? Essa é da Alice B, codependente que já casou com 2 alcoólicos. Ó, a Alice B já casou com 2 alcoólicos. Atraída, né, por um tipo de personalidade. Isso a gente vai estudar ao longo do programa. Essas pessoas, vamos colocar nós. No caso aqui, né, porque a gente está junto nessa. Nós estamos atraídos por pessoas, olha aí, né, com personalidades parecidas, né? E a gente vai ver que tem muito a ver com a infância, né? Uma infância disfuncional, né? Ou com transtornos psíquicos, né? Ou com o esforço, o sacrifício de se adequar à vida de um dependente por amor mesmo, por paixão, né? A gente vai ver tudo isso. O que acontece comigo, diz Alice B? Ela pergunta Alice B. Eu preciso de um corpo morto deitado na minha cama para me sentir bem comigo mesma? Fica a pergunta da Alice B para a gente aí refletir. Eu preciso de um corpo morto deitado na minha cama para me sentir bem comigo mesma? Fica essa pergunta da Alice B como reflexão. E quem não se identifica aí com relacionamento afetivo de companheiro, né, de cônjuge, né, casamento, né, pode adaptar aí ao seu caso particular,
Tá ok? Então ficamos assim, ficamos por aqui. Esse foi o terceiro vídeo, então, né, do nosso programa de atenção 2022. No próximo a gente já vai abordar o segundo tema, que é a história. Vai ficar bem legal. É grande o conteúdo, a gente vai tentar dividir aí em 3 encontros. Tá ok, gente? Perdoem, eu não consegui fazer um vídeo pequeno, foi o que deu para fazer. Perdoem aí o improviso, o amadorismo. A gente espera investir mais nesse modelo online, digital, tá? Quando for possível, né? Por enquanto a gente vai fazendo aqui dessa maneira simples, né? Eu mesmo vou fazendo, né? Quem sabe aí no futuro a gente possa convidar especialistas, né, do tema, né? Pessoas que já estão trabalham com a família há muitos anos, né? Vocês fiquem à vontade, se vocês conhecerem alguém que queira colaborar conosco com um vídeo, né, específico, falar sobre um tema aqui no nosso canal, né? A gente pode ver como é possível fazer isso. Mas por enquanto a gente vai levando dessa forma. Então perdoe a nosso ainda amadorismo, né? Mas é um amadorismo cheio de boa vontade. Podem ter certeza disso. Tá bom? Beijo no coração de todos. Paz e bem.